Me empreste a sua atenção por alguns instantes para que eu possa compartilhar uma palavra de Deus com você. Nós estamos chegando na reta final desse ano, um ano que foi tão desafiador para todos nós. Certamente até os mais pessimistas não imaginariam que 2020 foi como foi. Alguns temas, algumas palavras, algumas expressões se tornaram muito frequentes no nosso vocabulário nesse ano. Pandemia, coronavírus, vacina. Mas tem uma expressão que nós ouvimos com muita frequência, que foi quarentena. Alguém aí ouviu a palavra quarentena pelo menos algumas vezes esse ano? Todos nós. Curiosamente, esse negócio de quarentena, ele não é tão recente assim. Na verdade, a primeira quarentena da história da humanidade aconteceu nesse texto. Aconteceu com Noé. Noé foi a primeira pessoa que viveu aquilo que pode ser chamado de isolamento social. Um ano trancado dentro de uma arca, por motivo do dilúvio. Um plano de recuperação de Deus, restauração de Deus sobre a humanidade, fez com que a terra fosse purificada. Por 40 dias e 40 noites choveram ininterruptamente. Por um ano Noé ficou preso junto com a sua família dentro de uma arca. Talvez sem saber quanto tempo aquilo ainda duraria. Até que um ano depois ele sai e então a história recontinua, recomeça. Quando nós lemos a história de Noé, eu penso que há uma lição em Noé que a gente precisa estar atento a ela, acerca do tempo que nós estamos vivendo. Porque o Noé, antes do dilúvio, ele é um Noé que ele é movido por três características. Primeiro, Noé era um homem justo, praticava a justiça. Segundo lugar, Noé era um homem íntegro, era um referencial de integridade. E em terceiro lugar, Noé andava com Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga referencial de justiça, diga reserva de integridade e andava com Deus. Qual era a vida de Noé? Praticar a justiça, viver integridade, andar com Deus. Quais eram os hábitos, as prioridades, o que é que marcava a vida de Noé antes do dilúvio? Viver em integridade, ser um referencial de justiça, andar com Deus. Aí começa o dilúvio. Um ano Noé fica preso dentro daquela arca. Se tem uma coisa que quarentenas modificam na vida da gente, é a nossa rotina. A nossa rotina é mudada por completo. Noé também teve a rotina dele mudada por completo. Você já parou para pensar como que foi aquele um ano dentro da arca? Entrou uma quantidade de animais, saiu outra. Como é que você fazia ali com os animais, por exemplo, que eram carnívoros? Esses animais não comeram mato, e se tinha mato, de onde que veio? Como que durou tanto tempo? Como que foi essa organização? Será que Noé teve que organizar ali uma cadeia alimentar? Pegar as espécies que estavam se reproduzindo e usar talvez os filhotes dessas espécies para manter os carnívoros alimentados e não extinguir aquelas espécies? Como que foi esse controle? Não sei. Como que foi, por exemplo, conflitos familiares dentro da arca? Você tinha 8 pessoas sem poder sair. Você tinha 3 cunhadas, 3 concunhados, uma sogra, 3 noras. Será que deu problema dentro daquela arca algum dia, durante aquele um ano? Talvez. Como que você fazia para você gerir pessoas, para você controlar o ânimo, para você controlar a expectativa das pessoas? Eles ficaram um ano presos dentro daquele negócio com água do lado de fora. Será que com 7, 8 meses não deu uma neura na cabeça de alguém e diz: quanto tempo que a gente vai ficar dentro disso daqui ainda? Será que essa água não vai baixar nunca não? Chover foi só 40 dias, mas será que a gente vai morrer aqui dentro desse negócio? Talvez a vida tinha muitas incertezas, muitos cenários, e quando eles olhavam para frente, eles não conseguiam ter uma clareza de horizonte, de destinos, de programações. O que eu gostaria que você entendesse é que a rotina de Noé mudou durante aquele período. Quando Noé sai da arca, um ano depois, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi levantar um
altar. Você pode repetir isso comigo? Diga: a primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar. Minha pergunta para você é: quantas vezes que ele levantou o altar? Uma vez. Quantos dias que ele levantou o altar? Um dia. E a sequência diz que Noé começou a cultivar a terra e decidiu plantar uma vinha. Esses dias eu fiz uma pesquisa rápida para ter noção de cálculo de tempo. Para você plantar uma vinha, até você esperar essa vinha crescer, chegar ali ao 4º, 5º ano, que ela precisa passar pelo processo da poda, mais um período de aproximadamente 200 dias, para depois da poda ela começar a produzir uvas, e depois de você ter a maturidade dessas uvas, para depois pegar essas uvas, tirar o suco, fazer a fermentação, para você ter o vinho, é aproximadamente 6 anos. Esse tempo aqui, que para a gente é um versículo: plantou Noé uma vinha, começou a cultivar a terra e bebeu o vinho dessa vinha, para a gente é um versículo só, mas para Noé foram os 6 anos pós-dilúvio. Eu gostaria que você entendesse uma coisa: Noé dedicou um dia para altar, 6 anos para cultivar a terra. Noé dedicou um dia para comunhão com Deus, 6 anos para plantar uma vinha e cultivar essa vinha. Noé dedicou um dia para relacionamento espiritual e 6 anos para um hábito novo que ele desenvolveu: cultivar a terra, desfrutar da riqueza e da força da terra. E o que foi a conclusão disso é que ele bebe desse vinho, perde a sua lucidez, fica despido dentro da sua tenda, o seu filho cão vem lhe ver e conta aos seus irmãos, ele se sente ofendido e desonrado com aquilo, amaldiçoa o seu filho cão, abençoa os outros 2 filhos, mas 1/3 da descendência da terra, a partir daquele momento, passa a carregar uma maldição que passa por cão. Tudo aquilo ali poderia ter sido evitado se ele não tivesse perdido a sua lucidez. Tudo aquilo ali poderia ser evitado se Noé continuasse depois do dilúvio a ser o Noé que foi antes do dilúvio. Porque antes do dilúvio ele era o Noé que praticava a justiça, que vivia a integridade, que andava com Deus. Depois do dilúvio você não tem um Noé tão espiritual assim. Você tem um Noé que se reinventa, que desenvolve novos hábitos, que aprende a cultivar a terra, que gosta de ser agricultor, que coloca o coração dele para plantar uma vinha e curte aquilo. E viver é algo muito especial. Aprender coisas novas, desfrutar, criar novos hábitos é algo saudável, é pedagógico, oxigena o cérebro, faz a gente potencializar a riqueza da vida. Mas de algum modo a sensação que dá lendo a Bíblia é que Noé não consegue ter o mesmo nível espiritual depois do dilúvio que ele teve antes do dilúvio. Eu gostaria que você entendesse uma coisa aqui: a rotina de Noé mudou durante aquela quarentena que ele teve dentro da arca, e essa mudança de rotina desconfigurou Noé. Essa é uma expressão chave para você entender essa palavra. Desconfigurou Noé, e Noé não conseguiu ser a mesma pessoa, com os mesmos hábitos, com as mesmas prioridades depois do dilúvio que ele foi e que ele era antes daquele período. Mateus, aonde você quer chegar? Eu quero chegar dizendo uma palavra de alerta para você essa manhã. Não permita que a mudança de rotina desses dias faça você alterar propósitos. Não permita que a mudança da rotina desses dias, a reconfiguração que a vida nos trouxe durante esse ano, faça você abandonar coisas que você estava construindo, projetos que você estava desenvolvendo, prioridades que você tinha, amor por Deus, amor pela palavra, serviço na igreja, contribuição com o reino de Deus. Não permita que todo esse período, que, irmão, é inevitável, reconfigurou a gente, muita coisa mudou na gente. Não permita que essas mudanças façam você abandonar propósito, referencial de justiça, integridade, andar com Deus, comunhão com Deus, ter uma mente voltada para o Senhor. Eu quero crer e profetizar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Deus vai nos guardar, Deus vai nos dar graça, Deus vai nos dar entendimento e discernimento espiritual, para que a nossa história, depois dessa quarentena, depois desse ano, depois desse momento, não seja uma história de declínio espiritual, não seja uma história de abandono
dono de princípios, valores e prioridades relacionados ao reino de Deus. Mas eu quero profetizar, meu irmão, que os melhores dias ainda estão por vir, que esse último tempo será muito maior e muito melhor para a glória de Deus. Nós temos que ter essa preocupação, porque eu penso que isso que aconteceu com a gente, que aconteceu semelhante com Noé, está ensinando uma lição para a gente. Cuidado, você está sendo a mesma pessoa? Você está tendo as mesmas prioridades? Ou será que você relaxou um pouco na fé? Ou será que você se distanciou um pouco daquilo que era tão sagrado, tão precioso, tão fundamental, tão importante na sua vida, no seu relacionamento com Deus, nas prioridades, nos projetos, nos sonhos? Talvez essa manhã é uma manhã boa para você reavaliar muita coisa, reconsiderar muita coisa, para que a continuidade da sua história após esse momento não leve você a viver um desacelerar de propósitos, prioridades e valores. Sabe o que me chama a atenção? O Noé do futuro não foi o Noé que levantou um altar num dia. O Noé do futuro foi o Noé que plantou uma vinha por 6 anos. Porque a gente precisa entender que a vida não é o resultado do que nós fizemos durante um dia. A vida é o resultado do que nós estamos fazendo nos últimos meses e nos últimos anos. Você está entendendo isso? Porque às vezes a gente tem aquele lapso de consciência e a gente fala assim: não, vou mudar, amanhã eu vou começar uma rotina nova. Aí você faz 1, 2, 3 dias, depois volta de novo ao ritmo que era antes. Quem que você vai ser daqui 6 meses, daqui 1 ano? Que você fez em 2, 3 dias ou que você fez durante a sequência dos dias? A sequência dos dias. Porque a gente precisa pedir graça a Deus para entender que a vida é uma construção de uma nova cultura. Você pode repetir isso comigo? Diga: construção de uma nova cultura. E aqui eu queria chegar para dizer uma coisa a você nessa manhã. Nós estamos vivendo o grande desafio da construção de uma nova cultura. A construção de uma nova cultura. Cultura você pode definir talvez como um conjunto de valores, leis, hábitos, estilo, há várias definições. Mas tem uma coisa que é regimentação de cultura, que são leis. Você pode repetir isso comigo? Diga: leis. As leis formam uma cultura. Nós somos regidos por 3 grandes leis. Quantas leis? 3. Nós somos regidos pela lei civil, pela lei moral e pela lei espiritual. Você pode repetir comigo? Diga: lei civil, lei moral e lei espiritual. Por que a gente está com esse negócio aqui durante todo esse tempo? Por causa da lei civil, por causa de um decreto municipal que foi lançado e disse que a gente tinha que usar isso daqui. Isso aqui é uma lei civil. Tem municípios, por exemplo, que começaram agora a multar. Búzios, lá do lado de casa, eu moro em Cabo Frio. Se você estiver andando sem isso daqui na rua, a partir dessa semana você paga R$700 de multa. É o decreto municipal, é a lei civil, é a primeira lei que rege a nossa construção. Isso forma na gente uma cultura. Qual é a cultura dos nossos meses que nós estamos vivendo agora? Usar isso daqui. Era a cultura de 1 ano atrás, sim ou não? Não. Talvez vai ser a cultura daqui a 1 ano? Provavelmente. Tem muita gente que está acostumando com isso daqui. Assim como os asiáticos têm essa cultura, a gente está começando a desenvolver por causa da pandemia. Mas as culturas têm a ver com as leis que se respeitam. Primeira lei, lei civil. Segunda lei que rege a gente, lei moral. A lei moral tem a ver com a educação que você recebeu, principalmente que os pais da gente, os professores da gente passaram para a gente. Quer ver uma coisa? A turma aí que gosta de moto, o Rony, por exemplo, gosta muito de moto. Quem aqui, o pai ou a mãe, quando era criança, falava com você assim, ó: não anda de moto porque é perigoso aquilo? Alguém aqui já passou por isso daí? Irmão, até hoje, quando eu sento numa moto, é como se a mamãe estivesse falando comigo, ó: não anda de moto. Isso acontece com você também? Sabe por quê? Lei moral está ativado dentro de você. É crime contra a Constituição? Não. Desabona a lei civil? Não, mas é lei moral. Segunda lei que rege a nossa vida, lei moral. Terceira lei que rege a nossa vida, lei espiritual. A palavra de Deus é regimento de cultura. É por isso que tem coisas que talvez a lei civil pode até um dia permitir no nosso país.
E dependendo da educação que a pessoa recebeu, talvez a lei moral pode até permitir para muita gente, mas a lei espiritual sempre vai dizer: não, isso não agrada a Deus, isso é contra a santidade de Deus, e isso não combina com a vida que você deve viver como filho e filha de Deus. Você entende isso? Você está com sua Bíblia aí? Levanta a sua Bíblia e diga comigo: eu preciso respeitar a palavra de Deus. Diga: ela não muda. Diga: ela é verdade, sempre foi verdade e vai continuar sendo verdade. Essas 3 leis movem a vida da gente: lei civil, lei moral e lei espiritual. É o que rege a sociedade. Agora, o legislativo, ele é moldado, ok? Por exemplo, nós só tentamos nos últimos anos, que as últimas décadas o país da gente foi regido por um legislativo muito fraco. A construção de valores da nossa sociedade civil, em algumas coisas é até vergonhosa. Quer ver uma coisa? Se alguém tem, olha como que a lei da gente, ela é desproporcional, aqui como nação. Se alguém cria um animal que é proibido pelo IBAMA em casa, e chega um funcionário do IBAMA lá e a pessoa cria esse animal, ela tem que ser presa. Se dá um surto na cabeça da pessoa e ela assassina o funcionário, porque ela não foi pega em flagrante, ela responde em liberdade. Tem noção do que é uma lei dessa? Que um bicho vale mais do que um ser humano que está cumprindo seu papel? Você pega, por exemplo, alguns estados americanos, se a pessoa mata outra pessoa, prisão perpétua ou cadeira de morte. Tem estados americanos que 80% dos carros têm uma arma dentro do carro. O camarada pode brigar e apanhar, ele não pega aquela arma para tirar a vida do outro. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer isso, a vida dele está destruída para sempre. Porque uma lei forte forma pessoas fortes, ok? Uma lei forte forma pessoas fortes. A lei civil do nosso país: se não foi pego em flagrante, responde em liberdade. Se é réu primário, uma quantidade absurda de benefícios. Se for condenado, pode cumprir 1/6 da pena. Uma lei fraca gera pessoas fracas. Qual é a questão? Você pega, por exemplo, a grande maioria dos judeus, se eles tiverem uma lei espiritual muito bem formada dentro dele, ele pode crescer dentro da lei civil que for, ele respeita a lei espiritual que rege a vida dele, e aquilo já se transformou em uma lei moral. Por quê? Porque a lei que ele respeita, aquilo que a gente chama do Antigo Testamento ou do Decálogo, passa por uma lei que foi construída não por um legislativo que pensava no benefício próprio, mas por um legislativo que veio do único que é justo, que é o próprio Deus. Você está entendendo isso? Por quê? Porque a lei, ela é uma construção de culturas. Uma construção de culturas. O que eu estou dizendo para você nessa manhã? Nós estamos vivendo um tempo desafiador, e escute isso: nós precisamos entender a necessidade que nós estamos vivendo como igreja de construirmos uma nova cultura. Deixa eu te dar 2 exemplos de uma coisa aqui. O Antigo Testamento, por exemplo, a lei de Moisés e o Decálogo, quando Deus dá a lei para o povo, e a lei não eram só os 10 mandamentos, a lei eram os 10 mandamentos mais as 603 proibições do livro de Levíticos, eram 613 pontos que um judeu tinha que guardar. Quando Deus deu a lei para o povo, Deus não queria que o povo entendesse uma combinação de isso daqui você faz, isso daqui você não faz, isso aqui são coisas para fazer, isso daqui são coisas para não fazer. Não, quando Deus dá a lei para o povo, o principal desejo de Deus é que a obediência a essa lei faça no povo a construção de uma nova cultura. Deixa eu te dar 2 exemplos disso. Em primeiro lugar, havia, por exemplo, leis se você era fazendeiro e plantador. Imagina que você tinha um campo de plantação de milho. Você comprou um campo e você plantou várias fileiras de pés de milho. A lei dizia o seguinte: na época da colheita, você não pode colher toda a sua plantação. Você tem que passar por cada fileira só uma vez, era o que a lei judaica dizia. Então, se essa daqui é uma fileira de trigo, eu posso passar colhendo aqui só uma vez. Se cai alguma espiga no chão, eu não posso pegar e colocar no cesto. E a segunda vez, nessa fileira eu não posso passar. E os limites da plantação eu também não posso colher. Deus havia estabelecido na lei que os limites da plantação e a segunda passagem de cada fileira tinha que ser deixada. O que caía no chão tinha que ser deixado. Por quê?
Porque Deus havia provido isso, para que as viúvas, pobres, órfãos, aqueles que estavam em necessidades, na época da colheita, pudessem ir ao campo e pegar essa parte restante para a sua subsistência e para a sua manutenção. Irmão, se coloca no lugar do fazendeiro dessa terra. Ele olhar e dizer o seguinte: espera aí, eu comprei isso daqui por tanto, eu paguei tanto para cada funcionário, eu tive que esperar tantos meses para a terra dar a força dela para isso daqui crescer, eu tive que esperar a chuva, eu tive que esperar as estações, tive que esperar a espiga surgir, tive que esperar ela amadurecer. Aí quer dizer que na hora de eu ter o meu lucro, eu tenho que deixar uma porcentagem disso daqui, só porque Deus disse na lei, para alguém que não estava aqui, que não se esforçou, que não se preparou, que não pagou ninguém, que estava dormindo quando eu estava trabalhando, vim aqui pegar uma parte da minha rentabilidade? Ele só chega agora, e eu estou trabalhando aqui desde o ano passado para ter esse milho, e ele pega aqui de boa só porque a lei diz que tem que pegar? Vou fazer isso daqui nada? Ele poderia pensar assim, ou ele poderia olhar e dizer o seguinte: não, se Deus estabeleceu isso aqui na palavra dele, na lei dele, o que vai me custar obedecer? Aí teve um homem que decidiu obedecer. Você lembra o nome dele? Boaz. Você lembra quem que entrou nessa fileira, viúva, pobre, para pegar uma espiga? Ruth. Você lembra que eles se apaixonaram e se casaram e tiveram filhos, netos, e um dos nomes dos netos foi Davi, maior rei de Israel. E a descendência dessa família veio Jesus Cristo, Messias prometido. Porque a gente precisa entender que a obediência à lei de Deus vai nos proporcionar coisas que nunca nós iríamos viver. Aleluia. Quando Deus está dando a lei, o que Deus quer construir é uma cultura. Qual é essa cultura? O que Deus está dizendo é o seguinte: eu quero construir em você a cultura da generosidade. Eu quero que você entenda que eu sou um Deus de medidas abundantes, e eu sempre vou te dar muito mais do que aquilo que de fato você vai precisar, porque eu sempre vou abençoar você, para que através de você outras pessoas sejam abençoadas também. Por trás de toda a lei existe a proposta de uma construção de uma cultura. Deixa eu te dar um segundo exemplo: a guarda do sábado. Nós precisamos hoje guardar o sábado, sim ou não? Não. Cristo era maior do que o sábado, e Cristo não cumpriu ou não guardou aquilo que os judeus consideravam como a guarda do sábado. Por quê? Porque por trás do sábado o negócio não era só o sábado. O que os judeus não entenderam, e talvez algumas denominações até hoje não entendem, que o negócio não é só de 6 da tarde de sexta até o pôr do sol de sábado. A questão não está naquelas 24 horas, não. A questão está no princípio. Porque a lei do sábado não existe mais, mas o princípio do sábado até hoje existe. Qual foi a primeira pessoa que guardou o sábado? Você lembra? Quem? Deus. 6 dias ele trabalhou, no 7º ele fez o quê? Porque a guarda do sábado não tinha a ver só com um dia de 24 horas. A guarda do sábado tinha a ver com o princípio do descanso. O que Deus estava dizendo era o seguinte: eu quero só que vocês mentalizem que vocês têm que parar tudo sexta, 6 da tarde, e só recomeçar sábado, 6 da tarde. Não. O que eu quero é que vocês aprendam uma cultura, a cultura do descanso. O que eu quero é que você entenda que a vida não é só lutar para ter, a vida é desfrutar do que se tem. Se você gasta a sua vida só para correr, só para lutar, só para se esmerar, só para colocar ali a sua vida, só para ter, mas você não para, não desfruta, não regozija, não aproveita, não faz isso daqui valer a pena como benefício, como auxílio, como alegria, como prazer, como degustação. Se você usa a sua vida só para lutar para ter, mas não sabe parar um pouco para desfrutar isso que você já tem, você não está vivendo. Porque a cultura que Deus estabelece no sábado é a seguinte: a vida não é só correr para ter, a vida é parar e desfrutar daquilo que você já conquistou. Cultura do descanso. Você está entendendo isso? Diga comigo: toda lei tem o objetivo de construir uma cultura. Aí Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, um novo mandamento eu vos. Jesus está mudando ali o legislativo.
Ele está construindo uma nova jurisdição. Um novo mandamento eu vos dou. Ele cumpre a lei, ainda que não há a obrigatoriedade da gente cumprir a lei do Antigo Testamento. Há muitas coisas boas que a gente pode cumprir não como obrigação, mas como princípio, coisas saudáveis da lei, que podem contribuir para que a vida da gente seja mais saudável. Só que Jesus diz o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, e tem algumas coisas da lei de Jesus que ele puxa um pouco mais para cá. A hipergraça está se esquecendo só de uma coisa, que a graça de Jesus também tem um jugo. Jesus diz o seguinte: um novo mandamento eu vos dou, o meu fardo é suave, o meu jugo é, Jesus colocou um jugo também em você, em mim, nos nossos ombros. O problema de uma graça irresponsável é que ela cria uma geração irresponsável. O problema de uma graça que não cobra nada de ninguém é que ela cobra pessoas não livres, mas libertinas. Ela leva pessoas não para a liberdade espiritual, mas para a libertinagem. A graça de Jesus também tem um jugo. E posso falar uma coisa? A graça de Jesus, ela estabelece as leis do reino, que em algumas coisas dificultam até um pouco mais o processo. Jesus falou o seguinte: se você tem uma oferta para entregar e você tem algo contra o seu irmão no seu coração, o gasofilaço da igreja até recebe, eu não. Você perdeu o seu dinheiro, porque para mim não foi culto. O que eu tenho que fazer então para o meu dinheiro valer como oferta? Deixar no pé do altar, procurar a pessoa, resolver o seu problema com ela, e depois que você estiver em paz e em comunhão com ela, volte, pegue a sua oferta e entregue no gasofilaço. Por quê? Porque eu não recebo você pelo que você dá, mas eu recebo o que você dá por causa da vida que você vive. Deus não recebe o ofertante por causa da oferta, Ele recebe a oferta por causa do ofertante. Você lembra de Caim e Abel? Deus não rejeita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. A Bíblia diz que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, e aceitou a Abel e a sua oferta. Primeiro Deus vê o indivíduo, depois Deus vê o que ele está oferecendo. Na lei, Jesus diz o seguinte: você tinha que deitar-se com uma pessoa para cometer adultério com ela. Na graça, se você pensar na possibilidade, você já adulterou. Espera aí, quer dizer que o jugo do Senhor é mais suave? É mais leve? É essa graça que o Senhor está oferecendo? É isso mesmo. O Senhor está então tirando a gente de um bloco de leis e está colocando um novo legislativo, e é essa lei de Cristo que eu tenho que viver e obedecer, é essa mesmo. Mas qual é a proposta do Senhor? A minha proposta é que através da obediência dessa lei, você construa uma nova cultura. Quando Jesus diz que você tem que parar, deixar a oferta no pé do altar e só depois de resolver o problema com o seu irmão, entregar a oferta, o que Jesus está querendo não é que você viva uma vida de interrupção de ofertório em todo culto, não. O que Ele está querendo é que você construa uma cultura de pacificação e comunhão com todos, para que quando for a hora da oferta, nada possa obstruir o seu ofertório. Quando for a hora da oferta, você já esteja em paz com o próximo, você já esteve em paz com aqueles que estão próximos a você, com aqueles que caminham com você, com aqueles que convivam com você, para que nada possa impedir que o seu ofertório seja aceito por Deus. Não é para você interromper o ofertório todo culto, mas é para você viver uma vida em paz, é para você entender que é melhor às vezes você ter paz do que ter razão, que não adianta você ganhar argumentos e perder pessoas, que não adianta você querer ganhar toda discussão, mas viver em guerra com todo mundo. É você entender que vale a pena você cultivar a paz, cultivar uma vida de pacificação e de comunhão, para que nada seja empecilho, para que o seu culto e a sua oferta seja agradável e aceitável ao Senhor. Quando ele diz que alguém pensou na possibilidade do pecado, já cometeu o pecado, o que ele está dizendo é o seguinte: eu quero que você desenvolva uma cultura de santificação. Como assim? Eu quero que você seja alguém que ame tanto a pureza, que o pecado não tenha espaço nem de passar pela sua mente. Você está entendendo isso? É uma luta não contra a ação, mas é uma luta contra a intenção. Porque o reino de Deus tira a perspectiva da ação, leva a perspectiva para a intenção.
não para aquilo que às vezes você faz, mas para aquilo que você intenta fazer, para que até a tua intenção, até os teus planejamentos, até que a sua natureza venha refletir Deus, venha refletir a natureza de Deus, venha refletir a santidade de Deus. Se você pode, levante uma de suas mãos aos céus. Eu quero crer em nome de Jesus que Deus vai nos ajudar a construir uma cultura cristã, a viver uma cultura cristã, para que o mundo possa olhar para nós e dizer: aí estão os filhos de Deus, aí estão os discípulos de Cristo, a igreja do Deus vivo, o povo que respeita a palavra de Deus, porque vive de uma forma que a palavra de Deus orienta que eles devem viver. Você pode louvar a Deus por isso? Deixa eu lhe dizer uma coisa, mais do que nunca, nós estamos com uma necessidade tão grande de nos voltarmos para a Bíblia. Voltar para a Bíblia, voltar a ler a Bíblia, voltar a obedecer a Bíblia. Assuma esse compromisso no seu coração nessa manhã. Eu quero ler mais a Bíblia, e eu quero me esforçar para viver mais o que a palavra de Deus diz que eu tenho que viver. Eu quero me esforçar para alinhar mais a minha vida àquilo que a palavra de Deus diz que tem que ser a conduta de um servo de Deus, porque a lei que você respeita define a cultura que você constrói. A lei que você respeita determina a vida que você vai viver. Nós precisamos voltar a honrar a Deus e honrar a sua palavra. Nós precisamos entender que todas as coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nós precisamos entender que essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos entender que essa palavra, ela nos limita naquilo que deve ser limitado, ela nos livra daquilo que deve ser livre, ela potencializa em nós aquilo que deve ser potencializado. Meu irmão, nós estamos precisando nesse tempo de relativismo moral, espiritual, derretimento de fundamentos. Nós estamos precisando nesse tempo de que a verdade está sendo relativizada. A pós-modernidade tem ganhado cada vez mais forças nos valores que ela tem estabelecido. Nós precisamos entender que nós não somos qualquer povo. O que rege a gente não é só a lei civil, não é só a lei moral, mas há uma lei que é estabelecida por Deus, e nós vamos viver essa lei, vamos cumprir essa lei, vamos obedecer essa lei. Essa lei é a palavra de Deus. Quem pode louvar ao Senhor Deus por isso? Se você pode, esteja em pé comigo em nome de Jesus. Mas esteja em pé com a sua Bíblia na mão. Se ela está no seu celular, ok, pegue o seu celular. Mas se você pode, tenha também uma Bíblia impressa, porque o texto é o mesmo do seu celular, ele é muito rico. Só que livro é relacionamento. Livro é relacionamento. Ok? Tem livros que a gente não encontra mais impresso, e a gente tem que usá-lo em PDF, legal. Mas quem gosta de ler mesmo, gosta disso daqui, ó. Porque livro é relacionamento. Tem livros que eu tenho em PDF, mas eu compro ele físico para colocar na minha biblioteca. Ah, é porque você é atrasadão, Mateus. Legal. Só que livro é relacionamento. Livro é você parar e conversar com ele. Se você puder, tenha uma Bíblia. Peça a Deus para te ajudar a construir talvez 10, 15 minutos do seu dia, para você parar e conversar com ela. Leia toda a Bíblia, mas leia principalmente o que Jesus ensinou. Leia os Evangelhos, 1, 2, 3, 5, 10, 20, quantas vezes você conseguir ler. Submeta a sua vida àquilo ali. Não olhe para aquilo ali e pense assim: se Jesus tivesse vivido em 2020, ele não teria falado isso. Não faz isso não. Mas olhe para aquilo ali e fala assim: não, isso daqui é o padrão. Isso daqui é o padrão. Não é isso daqui que tem que se adaptar a mim, eu que tenho que me adaptar a isso daqui. Porque a humanidade está caída desde o Éden. E só o que vai sustentar a gente é a construção de uma nova cultura. E não é uma cultura que eu adapto a Bíblia a mim, é uma cultura que eu me adapto à Bíblia. Que eu olho para Deus e falo assim: errado estou eu, não o Senhor.
Quem tem que mudar sou eu, não a sua palavra. E a preocupação que a gente tem que ter, o que mudou na vida da gente nesse tempo? Será que essa quarentena também não reconfigurou a gente muita coisa? Essa é uma manhã para a gente voltar para Deus e dizer: Senhor, eu quero ser o Noé que anda com Deus. Eu quero ser o Noé que luta para viver uma vida íntegra. Eu quero ser o Noé que pratica a justiça. Você pode também ser o Noé que cultiva a terra, que se reinventa, que aprende coisas novas. A vida é isso. Só que o problema é se você passa a viver só isso e deixa o altar de lado. Você está entendendo essa palavra? Pegue a sua Bíblia, vamos orar? Coloque sua Bíblia no seu coração. Senhor, que essa palavra possa tocar o coração da gente nessa manhã. Que essa palavra possa gerar em nós uma fome pela Tua palavra. Que a gente possa respeitar a Tua palavra. Que a gente possa construir uma ética, uma vida, uma cultura, uma rotina, hábitos que alegram o Senhor, que honram o Senhor. Para que quando a sociedade olhar para a gente, diga: não, ele é diferente, ela é diferente. Ele é moderno, mas não é mundano. Ela é moderna, mas não é mundana. Ela tem uma coisa diferente dentro dela. Que a Tua luz possa brilhar em nós. Deus, que a gente seja sal, mas não sal que perdeu o sabor, mas sal que continua salgando, que continua temperando. Que a gente seja luz, mas não luz que está se apagando, mas luz que continua iluminando, formando culturas, influenciando o ambiente que a gente está presente. Senhor, a nossa oração é que essa palavra toque a vida da gente, que essa palavra alinhe a gente, para que a gente não perca a riqueza, o propósito, o valor do que é ser igreja, do que é ser o povo da cultura de Deus, do que é ser o povo que vive para honrar a Deus. Amém e amém.